Pessoal, bom dia. Vamos nesse momento agora resolver alguns exercícios que eu espero que ajudem, né, vocês a, a fazer essa nossa primeira prova que está marcada para a próxima terça-feira, tá bom? Vai ser um exercício com base no assunto que foi abordado em sala de aula para a nossa primeira avaliação. Não vai nessa primeira avaliação, não vai cair aquela parte de nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Eteno, etano, propeno, propano, butano, não vai cair. Vai cair mais essa parte inicial de química orgânica que nós vimos na sala de aula, tá bom? Ok? Então eu selecionei aqui alguns exercícios, né, de um outro livro de química. Esse exercício não tem no livro de vocês, mas o conselho que eu dou é que vocês assistam esse vídeo fazendo o seguinte: copie o exercício com as fórmulas para vocês se familiarizarem, né, com a fórmula, tá certo? E copie também as respostas, tá? Se for de marcar, você marca no seu caderninho. Se tiver alguma fórmula e vai ter alguma fórmula para desenhar, aí vocês desenham no caderno de vocês também. Agora, não deixa de copiar o exercício, não. O conselho que eu estou dando para vocês: copiem essas questões. Ó, você pode começar a copiar a questão 1, tá certo? Depois que a gente resolver a 1, vamos resolver essa número 4, depois a 5. Eu não coloquei a mesma sequência do livro, né? Que eu peguei da química, o livro é Química Cidadã, não me lembro o autor agora no momento, os autores, porque algumas questões, elas meio que repetem, né? Fica repetindo, então eu peguei a 2 e a 3, por exemplo, eu achei um pouquinho repetitivo o assunto abordando, então eu saltei algumas questões, mas isso é o que menos importa, isso não importa, tá bom? Mas copie essas questões e aí você, com base nas respostas que a gente vai dar, você vai marcar no seu caderno a resposta correta ou você vai copiar a resposta correta também, tá ok? Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó, nessa questão 1, que é uma questão teórica, aí precisaria que você desse uma lida, não é, em todo o capítulo, mas não em todo o capítulo do livro, mas a parte inicial. Eu acredito que na primeira e segunda página já consegue ter uma ideia para poder resolver essa questão aqui de número 1, tá bom? Diz o seguinte: que característica torna o carbono responsável pela existência de inúmeras substâncias diferentes? Pessoal, o carbono tem uma característica muito interessante, inclusive podemos ver até aqui, né, uma característica. Primeira é que ele é tetravalente. Ele forma 4 ligações. Você pode ver nesse carbono aqui, claro, não tem nada a ver com essa primeira, eu sei disso, mas ele forma 2 ligações aqui, com mais um aqui 3, com mais um aqui, ó, 4. Tá? Mas a característica mais importante que outro elemento não tem, né, é a característica do carbono, né, formar cadeias, ou seja, ligar um átomo de carbono, se ligar com outro átomo de carbono, que vai se ligar com outro átomo de carbono, e aí vai formando uma cadeia. Para você entender o que é uma cadeia, é muito fácil. Eu mostrei isso na sala de aula. Tá ok? Deixa eu mudar aqui a cor para preto. Ok, então ó, eu vou resolver essa questão da seguinte forma, tá? Que característica torna o átomo de carbono responsável pela existência de inúmeras substâncias diferentes? Vocês vão escrever o seguinte, tá? Vocês vão escrever o seguinte aqui na questão 1, tá certo? Aqui na questão 1. Mais uma vez, a letra não vai ficar legal, mas faz parte. Que característica torna o átomo de carbono responsável pela existência de inúmeras substâncias diferentes? Eu vou responder da seguinte forma: é a sua... Só isso, pessoal. É uma resposta relativamente curta. Capacidade, aí eu gostaria que vocês escrevessem a questão e fosse escrevesse também a resposta. É a sua capacidade de... É a sua capacidade. É a capacidade de quem? Do átomo de carbono, né? Tá certo? A questão se refere, ó, a ele, tá bom? Aí se refere ao átomo de carbono. Então, é a sua capacidade de estabelecer, tá? Isso aqui não é um F, tá, pessoal? Ficou parecido com um F. De estabelecer ligações entre si, tá? Entre si, certo? Entre si, formando, aqui é um F, formando o quê?
formando cadeias, tá? Cadeias. Vamos terminar com cadeias carbônicas. Poderia até terminar já aqui com cadeias, né? Quando a gente fala em cadeias, eu estou me referindo a cadeias carbônicas. Mas, professor, o que é uma cadeia carbônica? É simplesmente quando você tem uma estrutura molecular que o átomo se liga entre si. Você pode ter, por exemplo, no gás de cozinha, né? O butano, ó, tem 4 átomos de carbono. Então, você tem aqui uma cadeia carbônica. Tá certo? Uma cadeia carbônica. São átomos ligados entre si. E o átomo de carbono tem essa característica. E o fato dele se ligar entre si, formando cadeias carbônicas, permite o quê? Permite a existência de quê? De inúmeras substâncias, pessoal. Tá? Olha, eu diria até infinita. Tá entendendo? Mas, assim, claro que o número de substâncias encontradas na natureza ou sintetizado pelo homem é finito, mas a possibilidade dos átomos de carbono ligarem entre si, formando substâncias, ela é infinita. Porque se você pegar aqui, ó, você pode dizer, não, eu vou ligar mais um átomo de carbono para cá. Beleza. Aí o outro aluno pode dizer, não, eu vou botar mais um aqui. Aí o outro diz, não, eu vou botar mais um aqui. Aí o outro diz assim, não, eu vou continuar com 2 átomos de carbono agora para cá. E aí você pode dizer, não, então eu vou formar uma outra substância se eu botar 3 átomos de carbono para cá. Olha, então isso aqui é uma cadeia. Então, tá percebendo que a partir do momento que o carbono tem essa característica de formar cadeia, ele tem a capacidade de formar compostos, né, infinitos. Né? Embora, claro, que na natureza não existe uma quantidade infinita. Né? É muito grande, é de milhões. Mas infinita não. Tá bom? Então é isso. A resposta em si é só essa primeira aqui, ó, é a sua capacidade de estabelecer, tá? Aqui é um T, ligações entre si formando cadeias carbônicas. Essa é a resposta para essa questão, tá bom? E o que é cadeia carbônica eu estou explicando aqui para você. Tá ok? Tá? Lembrando, quando a gente fala em cadeia carbônica, a gente fala no número de átomos, né, de carbonos aqui, ó, que se encontram unidos, né? Aí quando a gente já está vendo nomenclatura para a segunda avaliação, aí aparece um terminho chamado cadeia carbônica principal. Aí a principal, né, é aquela que tem o maior número de carbonos unidos. Então, por exemplo, nessa cadeia aqui, a cadeia carbônica é tudo, tá bom? Mas a cadeia carbônica principal vai ser essa daqui, pessoal, ó, onde eu tenho o maior número de carbono ligados entre si. Essa é a cadeia carbônica principal, e o que está fora nós chamamos de quê? De ramificação. Mas tudo bem, relaxa que isso aqui não é conteúdo para essa primeira prova, tá bom? Vamos aqui para a questão 4, né? Considere abaixo as substâncias tipicamente orgânicas. Né? Eu esperaria, quando eu li essa questão, que tivesse mais algum complemento, mas não. Então eu imagino, e eu acredito que esteja certo, é que você marque essa alternativa aqui, marcando as substâncias orgânicas. Então, assim, lá, na fonte onde eu peguei, no livro, né, de Química Cidadã, não tem o complemento dessa questão. Pode ser que tenha sido um erro, né? Tá faltando o complemento da questão. Mas eu vou aproveitar, porque eu achei até interessante, eu vou talvez reformular essa questão, né? Analise as substâncias abaixo e marque aquelas que são tipicamente orgânicas, tá certo? Eu reformulei essa pergunta porque ficou um pouco assim meio no ar, né? Qual é a pergunta aqui? Considera abaixo a substância tipicamente orgânica. Professor, não está faltando complemento? Eu acredito que está, né? Eu acredito que está, mas eu fui lá no livro e não tem. Não tem, a questão 4 é só isso. Então, eu acho que foi um erro de digitação, está faltando aqui ainda. Mas eu vou reformular essa pergunta. Considere as substâncias abaixo e marque aquelas que são tipicamente orgânicas. Pessoal, as substâncias que são orgânicas, ela tem que ter carbono. Mas nós sabemos que existem algumas exceções, tá bom? Então, por exemplo, essa substância aqui, ó, que é o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, um ácido presente na solução de bateria de automóveis, ele não tem carbono, então ela já não é orgânica, tá bom? Ela é inorgânica. Esse aqui, ó, ácido nítrico, também é uma substância inorgânica. Então, nós teríamos como alternativas para marcar as substâncias orgânicas, nós teríamos a 1, a 4, né? Essa 32 é essa 16. Mas, pessoal, vamos logo para cá. Lembra que eu falei para vocês
que o gás carbônico, apesar dele ser considerado, apesar dele ter carbono, ele não é uma substância orgânica, não é? E então o gás carbônico é uma das exceções. São substâncias que existem substâncias que têm carbono, mas que não são consideradas como sendo orgânicos, tá? Orgânicas. Então o gás carbônico não é uma substância orgânica, assim como o ácido nítrico e assim como o ácido sulfúrico. Mas essas três aqui, ó, essa 1, essa 4. Essa 4 aqui é o ácido etanóico, tá? Que é o ácido presente no vinagre. O vinagre é constituído dessa substância aqui. É uma substância orgânica. Eu tenho um carbono, ó, eu tenho uma cadeia carbônica, tá vendo? Ó, cadeia carbônica, tem o hidrogênio também. E uma característica do átomo carbono também é ele fazer ligações, não só com o próprio carbono, mas com o hidrogênio e com outros átomos, que é o meu caso desse composto aqui, o oxigênio, tá bom? Que é um não metal, é um gás, né? Poderia ser um cloro, poderia ser um bromo, um nitrogênio, um fósforo, não é? Entre outros. Então essa é uma substância orgânica. Essa também é uma substância orgânica. Veja que o carbono está formando uma cadeia, apresenta enxofre, que é uma característica também do carbono ligar-se, né, com outros elementos, como eu já falei aqui também, o enxofre, né? Então assim, essa é uma substância orgânica. E essa daqui também é uma substância orgânica, está formando cadeia, não é? Entre os átomos de carbono, né? E estabelecendo ligações com outros também. Então essas três substâncias aqui, elas são orgânicas, não esqueça. Essa não é, por um simples motivo, não tem carbono. Essa também não tem carbono, mas essa, apesar de ter, ela é inorgânica. É o gás carbônico, tá certo? Assim, por exemplo, como o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um sal, a base de cálcio, né? Que constitui o paralelepípedo, né? Das ruas, né? Dos calçamentos. Então, o paralelepípedo ele é rico em carbonato de cálcio, tá? Mas é um sal inorgânico, tá bom? Ele não apresenta a característica de uma substância orgânica, tudo bem? Então essa número 4 aí, apesar dela estar um pouco assim, ela está incompleta, eu tenho quase certeza disso, mas eu consegui reformular e a gente tem reformulou e marcou aqui, pelo menos para a gente ter uma ideia de que são substâncias orgânicas e inorgânicas, tudo bem? Vamos aqui para número 5, tá? Vamos aqui para número 5. Para os químicos do século 18 e 19, tá? As substâncias orgânicas proviriam somente de seres vivos e as inorgânicas dos materiais inanimados, como os minerais. A teoria da força vital, tá, pessoal? Nós vimos isso. A teoria da força vital estabelece que as substâncias orgânicas só podem vir a partir de seres vivos, né? De estruturas inorgânicas, não. Tá? Foi uma teoria que perdurou durante anos, século 18, 19, mas depois ela foi derrubada, essa teoria aí. Inclusive por um aluno do camarada, né, que esse Höhler, ele foi aluno do Berzelius, né? O Berzelius é que estabeleceu a teoria da força vital. E o Höhler, como a gente vai ver aqui, ele fez uma experiência que começou a derrubar essa teoria, mas não foi de uma hora para outra, tá? Teve que haver outros cientistas também concordando durante anos, né, para depois derrubar essa teoria, tá bom? Mas começou com esse camarada aqui. Muito bem. A produção de substâncias orgânicas pelos seres vivos estaria associada a uma força vital. Lembra? Força vital, força mística, né? Que impede, né, que uma substância orgânica seja encontrada fora de uma estrutura viva, né? Aí vamos lá. Em 1828, Höhler, né, início, né, primeira metade do século XIX, Höhler, esse Höhler, ele foi aluno do Berzelius, obteve a ureia. Essa ureia é uma substância orgânica, é um adubo químico nitrogenado, é fonte de nitrogênio. Que eu for trabalhar na área de produção de frutas, de hortaliças, vai com certeza trabalhar com esse adubo aqui, tá? Constituinte típico da urina. Então, nós somos seres vivos, produzimos urina, né? Urina. Dentro da urina vai ter ureia. Ureia produzida por um ser vivo. Beleza, teoria da força vital, tá batendo. Só que ele produziu a ureia a partir do aquecimento da substância inorgânica cianato de amônia. Tá aqui, cianato de amônia. Pegou a substância inorgânica, aqueceu, produziu ureia. Aí, peraí, Berzelius, você não disse que as substâncias orgânicas só poderiam ser formadas dentro de estruturas vivas, né? Por causa dessa força vital, que ele não sabia explicar o que era essa força vital, né? Por isso que é colocado aqui entre
apóstrofo, entre aspas, né? Entre aspas. Então, assim, aí ele produziu, né? Então, a sua teoria, ela é falha. Só que esse Bezelho tinha tanta, digamos assim, a opinião dele era tão forte que ainda durou. Olha, mesmo ele provando, ele deve ter chamado alguns químicos, deve ter apresentado essa experiência para ele e tal, né? Mas não foi assim, então o Bezelho, a teoria do Bezelho vai cair por terra. Pronto, acabou. Não, acabou não, ainda durou por um bom tempo, anos, né? Para depois outros cientistas irem sintetizando substâncias orgânicas a partir de fontes inorgânicas, tá bom? Então veja bem, na letra A diz: escreva a equação química da reação do Roller e classifique as duas substâncias de acordo com suas funções químicas. Vamos tentar fazer aqui, nesse cantinho. Eu não sei se eu consigo. Será que eu consigo aqui apagar? Vamos lá. Borracha. Será que eu consigo apagar isso aqui? Não consigo não. Tá bom. Então deixa eu caneta. Eu vou tentar resolver aqui. Na letra A, ele quer equação, né? Então, como fala em aquecimento, eu vou botar aqui a fórmula do cianato de amônia. O cianato de amônio, né? NH4, aparece um sinalzinho mais aqui, mas nem precisava a gente colocar esse sinalzinho mais. Mas eu vou botar do jeito que está lá. CO menos, né? O que a gente já pode perceber que isso aqui é um sal, tá bom? Isso aqui é um sal. Pessoal, isso aqui é um 4. NH4, NCO. Um sal apresenta uma parte negativa, que nós chamamos de ânion, e uma parte positiva de sua molécula, que nós chamamos de cátion, tá? Então, essa substância, setinha, né, indicativo de que vai haver uma reação química e vai produzir um produto. Sendo submetido ao aquecimento, aí na simbologia da química é um triângulo, né, ou a letra delta. Por favor, entenda isso aqui como sendo um triângulo ou a letra delta, tá? Não está muito bacana, mas a intenção é boa. Muito bem. Aí vai produzir o quê? A amônia. Tá lá a amônia, ó, H2N, tá? H2N, CONH2, tá certo? Então, o que eu preciso aqui agora é ver se está balanceado. Eu tenho 4 hidrogênios aqui desse lado, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho um N aqui são 2, aqui eu tenho 2N também, ó, um N aqui e outro N aqui. Um carbono com oxigênio, carbono com oxigênio. Está balanceado. Pronto, a equação química é essa. E na questão, na letra A, ela pede também, de acordo com suas funções químicas, para classificar. Ó, isso aqui é um sal, as funções químicas, né, lá da química inorgânica. O sal, ácido, óxido, né, e base, ou hidróxido, né? Então, isso aqui é um sal, tá? Isso aqui é um sal. E esse aqui, por apresentar esse grupamento, né, H2N ou NH2, né? Porque quando está no lado esquerdo a gente escreve H2N e quando está no lado direito a gente escreve NH2, tá? Então, isso aqui é chamado de uma amina, na verdade uma diamina. Essa função a gente ainda não viu as funções amina, mas é um grupo, né? Como a gente sabe, falei isso para você na sala de aula. O que é uma função? É um grupo de substâncias com características na estrutura molecular e nas propriedades químicas semelhantes. Esse é o conceito. Tá? De função orgânica. É um grupo de substâncias com características, né, químicas e a estrutura molecular semelhante. Então, quando as substâncias apresentam esse grupamento, nós chamamos de grupamento ou grupo NH2, né, ligado ao carbono, nós chamamos de amina. É claro que tem as amidas também, que eu não vou aqui mostrar a estrutura da amida nem amina, que não faz parte aqui desse conteúdo para essa próxima avaliação. Mas essa substância, a amônia, ela pertence na classificação, né, dos grupos orgânicos, né, ela pertence ao grupo das aminas. Então, ela é uma amina, tá? E esse sal aqui, o cianato de amônio, não é isso? Pertence ao grupo do sal. Sal como sendo o grupo de substâncias orgânicas, amino como sendo o grupo de substâncias orgânicas. Tranquilo? Beleza? Eu acho que ainda dá para resolver mais uma questãozinha, que eu vou fazer vídeos de 30 minutos, para não cansar muito vocês. Letra C, letra C não, número 6 aqui, ó. Por que o carbono pode estabelecer diferentes tipos de ligações? Quais são essas ligações, né? Então, o porquê do carbono poder estabelecer diferentes tipos de ligações e quais são? O porquê que o carbono estabelece as ligações, quais são é fácil de responder. Quais são os tipos de ligações que o carbono pode fazer? Ligações simples, duplas e triplas, tá bom? E triplas, tá? Por que ele pode estabelecer? Porque ele
tem a capacidade, né, de formar 4 ligações, né, para, né, adquirir a estabilidade. Então, por que poderia ser respondido dessa forma? Vamos responder e vocês vão copiar no caderninho de vocês aí, tá? A resposta. Porque o carbono pode estabelecer diferentes tipos de ligações. Porque, tá? Porque ele apresenta, o carbono, né? Apresenta 4 o quê? 4 elétrons, tá? 4 elétrons na camada de valência. Professor, eu esqueci o que é camada de valência. É a última camada eletrônica. Lembra que lá do primeiro ano que a gente aprende que os elétrons são distribuídos em camadas, né? Eles estão circundando, em movimento, em torno do núcleo, mas eles são distribuídos em camadas eletrônicas ou níveis, né, de energia, né? Que a gente aprende isso lá no primeiro ano. Então, o último nível de energia, ou a última camada, né, o carbono apresenta 4 elétrons. Aí eu posso complementar essa camada aqui, ó, depois de valência, necessitando, eu vou só complementar, necessitando de 4, tá? Ele tem 4 elétrons na outra camada e precisa de 4 elétrons, tá? Para alcançar, aqui é um O, tá, pessoal? Elétrons para alcançar o quê? A estabilidade, alcançar a estabilidade. A gente diz que um átomo alcança uma estabilidade, né, nas ligações, quando eles ficam com 8, né? Isso, claro que existem exceções, a gente sabe disso. O berílio é uma exceção, né? Tá certo? O enxofre é uma exceção. Mas o carbono obedece. O oxigênio também obedece, né? Alcançar a estabilidade. Aí aqui, entre parênteses, eu vou colocar aqui, ó, regra do octeto, só para você dar uma conferida na química de primeiro ano para ver o que é essa regra do octeto, né? Quando os átomos se ligam, tende a ficar com 8 elétrons na última camada de valência. A gente diz que o átomo adquire estabilidade, tá ok? Então está respondido aqui essa primeira parte, né? Diferentes tipos de ligações, por quê, né? Então, respondi. Quais são os tipos de ligações? Os tipos de ligações são os tipos, né, de ligações, tá? São. Aí vamos botar aqui os tipos de ligações que o carbono pode formar. Ele pode formar ligações simples, quando só está compartilhando um par de elétrons com outro átomo, mas podem ter ligações duplas, quando é 2 pares de elétrons, né? A gente chama ligação dupla, e tripla também, tá bom? A gente consegue ver também ligações triplas nos compostos orgânicos entre carbonos, né? Os tipos de ligações que ele apresenta. Tranquilo? Para encerrar esse vídeo, vamos resolver aqui agora a 7ª, que eu acho que é só de marcar. Eu acho que sim, vamos lá. A respeito das substâncias orgânicas, encontra a opção incorreta, tá? Eu queria dizer para vocês que às vezes eu, por exemplo, estou estudando, aí vejo algumas alternativas, pessoal. Eu leio as 4, aí eu fico na dúvida, tá? Poxa, tem 2 aqui que tá um pouco parecido, eu estou na dúvida, ver quem é correta, quem não é. Se bem que ele está pedindo qual é a incorreta, tá? O conselho que eu dou para vocês faça por eliminação, né? Provavelmente alguma dessas declarações aqui, pelo menos uma, vai ser assim bem fácil de você saber assim, pronto, essa tá errada. Aí você vai eliminando. De repente, se ficar com 2 alternativas na dúvida, aí não tem outro jeito, né, pessoal? Vai ter que chutar, tá certo? Mas não vai deixar de responder a questão, tá bom? Então, deixa eu ler aqui. Eu vou ler essa D aqui. Nem sei por que eu estou começando pela letra D. Ó. O átomo de carbono pode estabelecer ligações simples, duplas ou triplas. Até aqui é verdade. Tranquilo. Acabei de responder isso, né? Ok. O átomo de hidrogênio liga-se ao carbono por meio de ligação covalente simples. Tudo isso aqui é verdade. Pronto. Essa é verdadeira. Então, essa aqui já não vai ser a resposta. Né? Foi fácil. Não vai ser a resposta dessa questão, porque ele quer que eu marque a incorreta. Tá bom?
essa alternativa D aqui, ela é verdadeira. O átomo de carbono estabelece ligações simples, duplas ou triplas, e o átomo de hidrogênio liga-se ao carbono. Sim, liga-se ao carbono. É o caso dos hidrocarbonetos, lembra? Hidrocarbonetos formados por carbono e hidrogênio. O hidrogênio se liga ao carbono. Por meio de ligações covalentes, se aqui tivesse iônica, aí estava errada, mas aqui é covalente, compartilhamento de pares eletrônicos, tá? Ligação covalente simples, sim, simples, porque o hidrogênio só tem um elétron na camada, na eletrosfera dele, só tem um elétron. Então ele forma uma ligação simples, ele se liga com o átomo de carbono, compartilhando um elétron do átomo de carbono, tá bom? E aí você tem uma ligação simples, que é representada na química orgânica por um tracinho. Onde você vê um tracinho nas fórmulas, você diz que ali é um par de elétrons, tá bom? Ou uma ligação simples, ok? Essa é verdadeira. Vamos aqui na C. A existência de um grande número de substâncias de carbono está relacionada à capacidade do átomo de carbono de formar cadeias. Isso é verdade. Isso é verdade. Associada à sua tetravalência. Verdade. Essa questão C aqui está totalmente correta. Tetravalência. Lembra que eu falei? Tetra significa 4, né? Valência é ligação, né? Capacidade de formar 4 ligações e estabelecer ligações entre si, né? O que não ocorre com os outros átomos, só com carbono. Então, nesse caso aqui, essa afirmação está verdadeira, totalmente verdadeira, tá bom? Vamos para B. As substâncias orgânicas têm em sua composição átomos de carbono, sim, é verdade. Embora algumas que contêm esse elemento sejam estudadas, também entre as substâncias inorgânicas. Aí ele dá como exemplo CO2, verdade, até aqui é verdade. CO2 é uma substância que contém carbono, mas ela é inorgânica. Ácido cianídrico, veneno. Onde vê isso aqui, fique longe, tá? Fique longe. Isso aqui é veneno, utilizado pelos romanos, né? Na verdade, eles usavam sal, que era o cianeto de potássio. Mas é um veneno. Essa parte aqui é cianeto aqui, e o CN é um veneno. É o ânion, né? O ácido cianídrico tem carbono e a substância inorgânica e outras. Claro, poder colocar aqui o carbonato de cálcio, carbonato de sódio, né? Então, essa alternativa B aqui, ela é toda verdadeira. Então, só sobrou a letra A. Então, eu posso aqui marcar a letra A, mas eu vou ler para você. A química orgânica estuda somente as substâncias sintetizadas pelos organismos vivos. Daí a qualificação de orgânicos. Não, isso aqui era na época da força vital, início do século XIX, 1800 e primeira metade do século XIX. Então não tem nada a ver mais, né? Ela estuda substâncias orgânicas e estuda as substâncias orgânicas sintetizadas pelos organismos vivos, mas também se for uma substância orgânica encontrada, por exemplo, no petróleo, né? Que a teoria diz que o petróleo é originado, né, da decomposição de animais, né? Aquela história lá dos dinossauros, mas é uma teoria, tá certo? É uma teoria. Então essa alternativa aqui está falsa, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. A gente vai ficar por aqui nesse vídeo para não ficar muito longo, mas eu vou novamente relembrar vocês. Copie as questões, vão parando o vídeo, voltando se você tiver dúvida no que eu falei, copiem as respostas. Não fique só assistindo não. Se você ficar só assistindo, você está cometendo um erro, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a família de vocês. Um abraço.